Então, retornando a que nós tínhamos anteriormente, né? Então, nesse problema aqui, nós temos o vetor AE, o vetor AB e o meu vetor BE. Esse meu vetor BE, ele pode ser movido, né? Ser colocado ali no ponto A, ele vai ser a mesma coisa. E então a geometria que ele apresenta é fácil de perceber, de verificar, e o vetor AE, melhor, o vetor BE, o AB, né? E o AE, né? Vou só botar para fazer a geometria mais parecida assim. Ele era mais ou menos assim, né? Enfim, então tá aqui. Bom, o que acontece? Se a gente olhar para cá, essa distância que ele carrega aqui, né? Ele era aqui, né? Essa distância que ele carrega aqui é a mesma. Essa distância aqui é essa distância aqui, né? Então ele vai fechar direitinho o nosso bom e velho paralelogramo, né? Bom, então por essa conclusão nós verificamos que o vetor AE é resultante, ou seja, ele resulta da soma, ou seja, né? O AE ele resulta da soma do BE com AB, certo? Então, ele resulta da soma de BE mais AB, certo? Então, é a regra do paralelogramo, simplesmente. Então, novamente, algo que a gente tinha visto, né, que valia para o espaço bidimensional, que também vale no espaço tridimensional, né? Aqui no espaço tridimensional é aquela história, a representação sempre é mais difícil de fazer, né? Porque para representar a profundidade sempre é um pouco mais difícil, né? Mas olhando aqui por esse esquema nesse paralelogramo, é possível ver então que o AE é igual a BE mais a B. Bom, então ele pede para determinar quem é o AE, né? O AE vai ser o BE, é 1, 1 e 1, ou seja, a matriz 1, 1 e 1, e o AB. O AB, ele tem I e tem K, né? Então, se ele tem I e ele tem K, então vai ser a matriz 1, 1, 0, 1, certo? Bom, e aí, então, a soma vai ser 2, 1 e 2. Não tem mistério nenhum, né? Beleza. Agora, se ele está pedindo o AH. O AH, né, é um vetor. Então, olhei para cá, ele pede o AH. Novamente, eu quero escrever o AH em função, né, dos demais dos vetores AD e do vetor AE, né? Como é que eu vou fazer? Como nós vamos proceder nesse caso? Né? Então, aí, então, ali também é o AE. Olho para o AD e olho para o AE. Então, onde é que está o AD? Aqui está meu AE. Aqui está meu AD. Aqui está muito claro o paralelogramo, né?
Muito claro, né? Claríssimo. Então, o AE a gente conhece, né? Do exercício anterior, ou seja, do slide anterior a gente conhece, sabia quem ele é. E o AB a gente conhece também, né? É 030, é 033. Então, é só somar. Então, a gente nota que é necessário a gente conhecer a geometria do problema, né? Nesse caso aqui, na forma como isso aqui, o problema que foi apresentado, é necessário, sim, a gente conhecer a geometria do problema, é necessário, sim, saber a regra do paralelogramo, é necessário saber como os vetores se comportam. Tá? Você não consegue olhando para o. Né? Às vezes a gente pensa, só olhando e botando as coisas. Não, tem que pensar na geometria. A gente está numa disciplina de geometria analítica. E é importante a gente aliar a geometria, né, o que a gente vê no desenho, com o que a gente. Com o equacionamento, né? Ou seja, o equacionamento ele tem que descrever o que a gente vê no desenho. Bom, na letra C, ele vai falar do AC. Né? Onde é que está o AC? O AC está ali, né? O vermelho. O AC em função do AB e do AD. Novamente, o paralelogramo está bem claro, né? Novamente, o paralelogramo está bem claro. O AC vai ser o AB mais AD. Beleza. Aí, desta maneira, tranquilo, né? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver. E por fim, ele pede para determinar o AG. Onde é que está o AG? O AG ele é a diagonal. Então, se o AG é a diagonal, né? O AG é a minha diagonal, como é que eu vou fazer para calcular ele? Ele está pedindo para determinar a diagonal. Aí a gente vai. Vamos ver o seguinte: o que até agora eu apresentei? A gente calculou, a gente falou do AC, né? A gente falou do A até C. E deu. Né? A gente calculou o. A gente calculou também o H, né? Então a gente precisou desse vetor aqui, né? A gente não conhece esse vetor aqui, então a gente tem esse vetor aqui, tem esse vetor aqui que já foi falado dele, e a gente tem esse vetor aqui, que é o AE. A gente tem esses dois vetores. São importantes esses vetores? São, né? Então, aqui também o AG. Ali botou meu AB. Por que eu estou colocando isso? Bom, primeiramente, por que eu estou colocando isso? Que quando eu estou olhando para o AB, ele é igual ao meu DC. Né? Então, quando a gente pensou, quando a gente, quando a gente obteve o AC, né, eu considerei o AB igual ao BC. Tá? Então, desta maneira, o que ele vai pensar? Né? Eu tenho meu AC, né, igual ao meu BD mais AB. Né? Então, isso aqui a gente tem. Então, da geometria, a gente consegue tirar isso aqui. O meu AC, que está em vermelho aqui, o meu AD e o meu AB. Ou o meu BC. Tanto faz. Porque o AB e o BC são iguais. Ah,
Beleza? E agora? Eu conheço o AC. Eu conheço o AE. O AE, né, esse vetor aqui. Né? Que eu posso pensar nele? O AE, esse vetor ali, é esse vetor aqui. Ele também vai ser esse vetor aqui, né? Se ele está em frente. Como isso aqui é um paralelogramo, esse vetor aqui é esse vetor aqui. Né? Ele vai formar o mesmo triângulo. Tanto faz esse triângulo aqui, quanto esse triângulo aqui. Tanto faz. Por isso eu posso escrever que o AG é igual a AC mais AE. Então, dessa maneira, né, a gente tem isso aqui. Eu tenho o 1, 3, 4, o 2, 1, 3. O 2, 1, 2. Fazendo a soma, eu vou ficar com 3, 3i, 4j, 6k. Mas ele pede o comprimento AG. Se ele pede o comprimento AG, a distância entre o A e o B, ou melhor, entre o A e o G, qual é a distância, qual é a diagonal desse paralelogramo, então eu vou fazer a raiz quadrada dos quadrados. Então ficou 9, 16 e 36. E aí eu obtive raiz de 61, certo? Aqui não tem grandes mistérios, né? É só olhar para a regra do paralelogramo, ela também continua valendo. Aquilo que a gente, né, tinha visto sobre regra do paralelogramo, tudo que a gente tinha visto sobre cálculo de módulo, tudo continua valendo aqui. Agora a gente tem que acrescentar a noção de profundidade, né? Porque até então a gente só tinha tudo bonitinho no plano. E para finalizar, né, na mesma crescente que a gente fez lá com os vetores bidimensionais, só que nos vetores bidimensionais a gente fez 2 aulas, né, para ver isso. Então, na última aula de vetores bidimensionais, a gente falava do ângulo que os vetores faziam com os eixos, né? Então, a gente trabalhou muito com essa ideia de ângulos com o eixo x com o eixo y. Esses ângulos que os vetores fazem com os eixos, que são chamados de ângulos diretores. Né? O ângulo que o vetor faz com o eixo. Esse ângulo diretor, ele dá a orientação do vetor. Tá? Então, o que é um ângulo diretor? É o ângulo que o vetor faz com os eixos. Então, quem é o vetor alfa? Antes de eu fazer conta. Quem é o vetor? Quem é o ângulo alfa? Quando eu estou me referindo ao alfa, o alfa é o ângulo. Então, alfa sempre vai ser o ângulo, né, do vetor com quem? Com o eixo x das abscissas. Tá. Quem é o beta? O beta o beta é o ângulo do vetor com o eixo y. Quem é o gama? Né? Quem é o gama? O gama é o ângulo do vetor com o eixo z. Então, aqui nós vamos então mensurar os ângulos que os vetores fazem com os eixos. Esses ângulos aqui, né, então, eles são chamados de ângulos diretores, porque eles apresentam a orientação do vetor. Tá? Eles indicam a orientação do vetor. Isso é bem importante, né? Por que isso é bem importante? Porque o vetor, né? Qual é a finalidade existencial do vetor? É indicar uma orientação, né? É dar um rumo para a grandeza. Ah, muito bom.
Vamos ver. Agora vamos então mensurar ele, né? Vamos calcular esses ângulos. É possível calcular esses ângulos a partir das componentes do vetor, assim como nós tínhamos antes, né? Então, a primeira coisa que tem que se pensar é no versor. Né? No versor. O que é o versor? Eu peguei o vetor e dividi pelo módulo. Tá? Então, aqui ele fala do produto escalar. O produto escalar é o próximo assunto que nós vamos abordar, né? Que vem na sequência do primeiro assunto do grau B. Então, lá do produto escalar, a gente vai tirar essas relações aqui. Essas relações aqui, elas surgem, elas vêm de lá. Tem outras explicações também para elas, né? Mas elas vêm de lá. Bom, então o que acontece? O ângulo alfa, que é o ângulo com o eixo x, o alfa está relacionado com o eixo x. O beta está relacionado com o eixo y. E o gama é relacionado com o eixo z. Por que eu estou batendo em cima dessa tecla? Porque, gente, né? Eu sempre vou me referir ao ângulo alfa como ângulo diretor em relação a x. Eu sempre vou me referir ao beta como ângulo diretor em relação a y. E eu vou me referir ao gama como ângulo diretor em relação a z. Tá? E eles são definidos, então, pelos cossenos. Então, cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Tá? Quem é aqui eu tenho o módulo, né? Então, aqui nós temos uma situação que a gente pode reescrever, né, as componentes do vetor. Por exemplo, posso pensar assim, no AX é igual a quem? O AX é igual ao módulo do vetor A vezes o cosseno de alfa. Né? Aqui, eu posso pensar no AY como sendo o módulo do vetor A vezes o seno de alfa. E aqui, eu posso pensar no AZ como sendo quem? O módulo do vetor A vezes o cosseno de gama. Né? Então, desta maneira, se eu pegar cada um deles e substituir aqui, ó, eu vou ter módulo de A vezes o cosseno de alfa, corresponde ao AX. Né? Módulo de A vezes o cosseno de beta, corresponde ao AY. Módulo de A vezes o cosseno de gama, corresponde ao AZ. E aqui me faltou botar o K, né? Bom, vamos ver isso aqui na prática, né? Como é que isso aqui funciona. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma situação onde eu tenho, né, duas forças atuam sobre um gancho mostrado na figura. Especifique o ângulo diretor, os ângulos diretores da força F2, de modo que a força resultante atua ao longo do eixo X, do eixo Y positivo e tem intensidade de 800 newtons. Olha só, você tem um gancho, agora você está no espaço dimensional, você não está mais no plano bidimensional. Então, você não tem mais o... Agora não é IJ, é um IJI. Muito bom. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo os ângulos de F2. Né? Ele deu os ângulos de F1. Os ângulos de F1 são quantos? São o 45, o 30, o 60 e o 120. Então, o alfa é 45 graus. O beta é 60 graus. E o gama é 120 graus. Então, tem o alfa, o beta e o gama. Né? Como é que eu sei disso? O que eu disse? O alfa é o ângulo diretor com eixo x. O eixo x. Então, é o alfa.
Por que o beta é 60? Porque o beta é o ângulo diretor com eixo Y. Por que o gama é 120? Porque o gama é o ângulo diretor com eixo Z. Tá. Beleza. Feito isso, vamos ver como é que é a geometria desse problema. O que ele me falou? Ele falou lá que a força resultante ela está ao longo do eixo Y no sentido positivo. Então tá aqui a minha força resultante, né? Ali é a força resultante. Tá. Então o que eu sei da força resultante? Que a força resultante é a soma F1 com F2. Né? Beleza. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei, vamos dizer assim, a forma genérica do vetor, né? Coloquei aqui em cima a forma genérica do vetor. Aquilo que eu dizia há uns 2 slides atrás. Esse aqui corresponde à componente em X. Esse aqui corresponde à componente em Y, né? Tá faltando um I aqui. E esse aqui corresponde à componente em Z, né? Agora a gente tem I, tem o J, tem o K. Né? Tenho I, eu tenho o J e eu tenho o K. Beleza. Tá. Vamos ver o seguinte, eu tenho ali minha força resultante. Então a minha força é F1. Como é que eu trato da força F1? Tá? Quem é a minha força F1? Tá? A minha força F1, ela é, eu vou determinar ela usando isso aqui, né? Então, quanto vale o tamanho da força F1? Qual é o tamanho da força F1? O tamanho dessa força é 300 vezes o cosseno de alfa. Eu tenho o cosseno de alfa, então o cosseno de 45. Quanto é a força na direção de Y? Né? O F. Então, vai ficar o módulo de F1, que é 300, vezes o cosseno de 60, cosseno de beta. Né? Beleza. Depois, indo adiante, a componente em Z. A componente em Z vai ser quanto? Vai ser o módulo da força vezes o cosseno de 120. Beleza. Então, isso é uma coisa que às vezes eu vejo quando eu corrigi a prova, né? As coisas que os alunos colocavam. E eu me perguntava, da onde eu coloquei isso? Da onde que eu inventei isso? É tudo fechadinho, é tudo bem fechadinho. Eu falei disso antes, agora eu estou usando. E segue sempre a mesma lógica. Né? Ô, professor, só uma dúvida ali. Não era para ser 700 newtons ali na força 2 lá, em 120 graus do Por que seria? gama? Por que seria? Ele tá fazendo o F1. Não sei, eu tô perguntando. É que quando a gente pergunta, isso é uma coisa interessante. Quando às vezes eu faço a pergunta de volta, por que seria? Porque quando tu faz a pergunta, que intimamente tu sabe, tem uma resposta. Isso é clássico. Por isso que eu te perguntei, por que tu acha? Né? O que tu acha? Sim. Mas não, é 300. Por quê? Porque o colega ali respondeu que eu estou falando do F1. Eu não estou falando no F2. Ah, tá, não, sim. Tá, entendi. Isso aqui tudo é referente ao F1, ó. Então, tudo isso aqui eu estou olhando para isso aqui, tudo escreve o vetor F1. O F1. Tá? E tudo isso que está escrevendo F1 é para fazer isso aqui. Tá? Eu nem olhei para F2, eu nem olhei para FR. Sim, é que depois que se soma-se as forças ali, né? Exatamente. Sim. Tá, não, eu confundi então. Obrigado. Não, tranquilo. É importante a gente fazer essas perguntas, é importante. Tá? Feito as continhas,
Né? Agora no recontinho aqui tá. Beleza. Nada, vergonha fica na dúvida, não é fazer a pergunta. Bom, a continha. Sei quem é o F1. Bom, sei quem é o FR. Sei quem é o FR. Sei quem é o F1, sei quem é o FR. O que acontece? O meu F1 é esse, o meu FR é esse. Então, quem vai ser meu F2? O F2, ele é, né, o meu F2. Então, se o meu FR é F1 mais F2, né, deixo o F2 aqui e passo o F1 para o outro lado. Então, vai ficar F2 igual a FR menos F1. Ou seja, esse F1 vem para cá, né? E aí isolamos o nosso F2. Feito isso, então, o FR é 800. 800 na direção de J. Só tem FR na direção de J. Né? O F1, então, ali, a gente descobriu quanto ele vale. Então, ficou menos 150 raiz de 2 para I, 600 para J e 150 para cá. Bom, se a gente for olhar assim, fazer um olhar para o desenho, a gente vai ver que existe uma similaridade. Né? O vetor ele está representando de uma forma. O desenho está representativo, porque se aqui é a minha origem, o meu eixo Y ele vai para lá. Ó. Então dá para ver o seguinte, que eu tenho sim uma componente positiva em Y, eu tenho uma componente positiva em Z, mas a minha componente em X realmente é negativa, ó, ela vai para lá. Ó. Meu eixo negativo vai para lá. Tá? Mas aquela história, a representação tridimensional é mais difícil. Por quê? Porque essa minha representação tridimensional aqui é uma representação plana. Né? Eu tô fazendo essa representação plana de tal maneira que eu possa criar uma profundidade. Para enxergar isso bem direitinho, a gente teria que ter um esquema, né, físico. Né? Montar um tripézinho, enfim. Tá. Então, descobrimos o F2. Essas são as componentes do F2. Né? Essas são as componentes do F2. Dessa maneira, eu posso então calcular o módulo do F2. Por que eu estou calculando o módulo do F2? O módulo do F2 já está calculado. Mas eu só estou fazendo esse cálculo do módulo do F2 para, como ele já foi dado quanto vale, que ele vale 700, e esse 700 ele é um dado que a gente não precisou, que ele não entrou em nenhum lugar até agora. Mas ele entra agora para confirmar o que a gente está fazendo. Porque se eu pegar esses valores aqui, tomar o módulo deles, né, for calcular o módulo, quanto é que eu vou obter? Eu vou obter os 700, né? Então, eu só usei essa informação aqui para, enfim, para confirmar o que está sendo feito. Tá? Não entendi. Como assim? Não entendi o que você não entendeu? O porquê desse módulo de F2. Não consegui compreender aonde que ele aparece na história. Eu só estou confirmando o que eu estava fazendo. Se ele não fosse te dado, se essa informação não fosse te dada, supor que isso não fosse te dado, eu calculei o módulo de F2. Mas a informação foi te dada. É isso. Entendi. É isso. Bom. Tá. Mas o que o problema pede?
Olha lá para o problema. O problema pede para determinar quem? Os ângulos diretores. Ele quer saber quais são os ângulos diretores. De quem? Do F2. Então, para isso, eu preciso calcular o versor do F2. Né? Por que eu preciso do versor né? O versor do F2, o versor é que me dá o ângulo diretor. Né? Então, o objetivo do problema é calcular o ângulo diretor. Dessa maneira, né, a gente sabe que esse valor aqui, né, o cosseno desse ângulo aqui é o alfa. Né? Ele já vai aparecer aqui. O cosseno de alfa, né? O cosseno de alfa é igual a esse valor aqui. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu vetor, que é esse aqui, dividi pelo módulo. Né? Se ele não fosse me dado, né? Se ele não tivesse aparecido na jogada, a gente calculou ele, né? Mas não precisaria ter calculado, era só ter pego a informação, mas a gente calculou só para verificar se a gente estava fazendo a conta certa. Eu divido por 700, e na hora que eu divido por 700, então eu tenho o versor. Como é que eu calculo o alfa? O alfa, ele vai ser, então, o arco cosseno. O arco cosseno, também, ele obtém um ângulo. Né? Como é que eu calculo o arco cosseno na calculadora? Da mesma forma que eu calculo a tangente. Então, como é que eu calculo o arco tangente? Shift, arco cosseno. Aqui é importante e necessário colocar o número negativo. Por quê? Quando a gente está falando da função cosseno, né, o sinal na função cosseno é muito importante. Vocês viram isso em cálculo zero. Né? Então, o sinal positivo na função cosseno indica o quadrante, né? Primeiro e quarto quadrante. O sinal negativo indica o quê? Segundo ou terceiro quadrante. Então, aqui a gente vai trabalhar sempre com primeiro ou segundo quadrante. Se ele me dá um ângulo negativo, se o cosseno é negativo, então o meu ângulo é de segundo quadrante. Né? Então, quando eu for colocar na calculadora, eu tenho que usar o sinal negativo. Né? Eu vou lá na calculadora, eu vou em Shift, cosseno, aí vai aparecer cosseno menos 1, aí eu vou digitar menos 150 raiz de 2, dividido isso por 700. Fecha parênteses. Então, a gente tem que fazer, né, bem direitinho. Né? Ali, cosseno na menos 1, 150, né? Se eu coloco aqui. Né? Se eu for colocar ali, eu vou colocar cosseno na menos 1, 150, raiz de 2, dividido isso por 700. E tem que fechar direitinho, colocar direitinho. Né? Então, se eu for dar igual, aqui, deu 107,64 graus. Então, eu tenho que entrar com sinal negativo para ele me dar, representar o ângulo de segundo quadrante. 107 graus é o ângulo de segundo quadrante. Bom, da mesma maneira, eu vou fazer para o beta. O cosseno de beta é 600 sobre 700. 650 sobre 700. Dessa maneira, o beta vai ser o arco cosseno de 600 sobre 700. Repetindo o processo, agora, como ele é positivo, 650 dividido por 700 é um número positivo, a gente, então, calcula e vai dar 21. O gama, a mesma coisa. Certo? Não muda nada. Então, esses ângulos aqui, que nós estamos obtendo, eles são os ângulos diretores que
esse vetor F2 está fazendo com os eixos. Então, ele faz 107 graus com o eixo X, ele faz 21 graus com o eixo Y, e ele faz 77 graus com o eixo Z. Certo? É isso que ele está dizendo. Esses ângulos estão dizendo isso. O alfa é o ângulo com o eixo X, o beta com o eixo Y e o gama com o eixo Z. Certo? Bom, eu vou parar por aqui. Tem mais algumas coisas ainda. Que é a relação entre os ângulos diretores. Eles têm uma relação. Eu comento isso aqui rapidinho na semana que vem. Nós estamos praticamente acabando a live. E eu coloquei, só para mostrar para vocês... Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é rapidinho. Isso aqui é outra coisa ainda. Eu coloquei para vocês um link aqui. Eu coloquei para vocês esse link aqui. Eu pergunto então para vocês qual o tipo de prova, de questionário vocês querem para fazer o grau A. Então, esse questionário do grau A, eu falei para vocês, vocês vão ter ou um questionário de uma semana com questões randomizadas, ou um questionário com questões iguais com 3 horas e meia de duração. E é bom sempre frisar que em questionário como esse, vocês têm apenas uma tentativa, tá? Só para avisá-los. Então, é importante acho importante vocês opinarem, né? Para não... eu acho que o melhor é o randomizado. Por quê? Porque vocês vão ficar uma semana com ele aberto. Tá? Bom, estamos terminando o live. Eu vou depois rever aquelas questões do questionário 8. Semana que vem, então, a gente faz a aula de dúvidas. Eu vou abrir um espaço ali para vocês, um fórum, para vocês me indicarem as questões que vocês querem que eu comente na semana que vem. Certo? Então, boa semana para vocês. Pensem nas questões. Se dediquem essa semana à geometria analítica para vocês terem dúvidas semana que vem, certo? Porque só tendo dúvidas para ter dúvidas semana que vem a gente precisa trabalhar um pouquinho. Certo? Então tá. Boa noite.